qualquer vacinação, ela é uma decisão que ela perpassa por um planejamento prévio. Existe o custo de vacinação, existe o custo da vacina e existe o custo, esses são custos geralmente privados, né? Que o granjeiro, no caso, ele arca com o custo da vacinação e da vacina. Existe o custo da manipulação dos animais, o que pode gerar também algum nível de estresse, queda de produtividade, ainda mais em aves que já são submetidas a níveis de estresse grande, como são algumas aves, dependendo do sistema de produção de ovos. E mais importante, ele passa por um custo e um trabalho também do Serviço Veterinário Oficial, que vai ter que fiscalizar na eventualidade de vacinação obrigatória, vai ter que planejar as ações de vigilância, perceber se aquela vacinação está sendo efetiva, demonstrar que não está tendo circulação viral e que aquela vacinação estaria efetivamente escondendo ou de alguma forma mimetizando uma doença que continua circulando. Tem que ter também a diferenciação do diagnóstico de uma ave vacinada de uma ave não vacinada. Então, quando eu trabalho com diagnóstico sorológico, eu tenho que ter certeza que aquele anticorpo que eu estou medindo ali é um anticorpo da vacina e não gerado pela infecção. Além disso tudo, quando a gente fala de certificação de produtos da avicultura industrial, principalmente, existe sempre uma desconfiança do mercado comprador de que não existe controle sobre a doença e que houve uma tomada de decisão em vacinar e conviver com a doença. Existe toda uma questão também de estratégia de saída da vacinação. Então, qual é o objetivo daquela minha vacinação? É prevenção contínua? É apenas prevenção para aves de longa duração, como aves de postura, aves de reprodução? É apenas contenção de um foco específico, depois eu vou sacrificar aquelas aves para não ter no meu plantel animais positivos? Qual que é a minha estratégia? Além disso tudo, eu tenho que ter certeza que a cepa que está colocada ali, ela tem que ser capaz de gerar uma imunidade suficiente para justificar esse tipo de tomada de decisão sanitária. Ou seja, ela tem que ser capaz de responder ao desafio das cepas virais que estão circulando próximo à granja. E como é que eu faço isso com vírus com alta capacidade de mutação? A gente observa o tanto de falha vacinal que a gente tem influenza vírus de outras espécies, inclusive as humanas. Então, quando a gente fala de produção animal, isso tudo tem que estar colocado no papel, é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. Os prós e os contras da tomada de uma decisão dessa têm que estar muito bem claros para os tomadores de decisão. E uma vez feito isso, a gente tem que ser capaz também de seguir com o planejamento para a retirada da vacinação no futuro. Obviamente, quando a gente fala de vacinação de aves domésticas, a gente não pode esquecer das aves silvestres. Pode ser também que no futuro a gente tome a decisão de utilizar a vacinação apenas para as aves silvestres, como os Estados Unidos já tomou essa decisão. Eles estão tendo um problema grave de infecção de condores que estão em extinção. Então agora eles vão liberar a vacinação desses animais, mas é muito mais uma prevenção da avifauna que eles precisam, que é uma questão de ambiental, que você mata toda uma população de aves de alguma espécie. Claro que você cria ali uma desarmonia na homeostase ambiental e aquilo pode ter impactos, inclusive, incalculáveis. Então, isso é uma ferramenta que alguns países estão utilizando também para a avifauna, dos animais efetivamente silvestres. No Brasil, essa discussão ela vai seguir. A gente sabe que existe uma pressão do poder econômico de empresas produtoras de vacinas em tentar convencer a indispensabilidade da utilização dessa ferramenta. Obviamente, existe um conflito de interesse quando quem está pautando isso é quem fabrica a própria vacina. E, obviamente, também temos que entender que é uma ferramenta que não pode ser ignorada, apesar dessas grandes dificuldades. Ela tem que ser utilizada de forma racional. E a tomada de decisão ela vai passar por várias camadas e, obviamente, o setor produtivo ele tem que estar muito claro em relação ao início de uma eventual tomada de decisão favorável e que o Ministério aprove. Atualmente, nós temos isso previsto no nosso plano de contingência. É uma ferramenta que, para praticamente toda doença exótica, a gente prevê, mas que é uma ferramenta que a gente tenta evitar. Porque toda vez que a gente tem ingresso de qualquer doença de alta difusão, a nossa intenção é conter sem vacinar e retomar a característica de população livre daquela doença o mais rápido possível.